Bom dia. Vamos começar? Eu queria agradecer, eu e a comissão organizadora, a presença de todos, que a gente sabe que não é fácil, a gente até estava conversando um pouco isso aqui, como é difícil vir, o trânsito de São Paulo, horário de almoço, então, super obrigada pela presença de vocês. Vou contar um pouquinho o que é o Interlocuções, né, que ele está inserido dentro do espaço potencial Winnicott, que é um espaço de estudo, pesquisa e clínica, inspirado na obra do Donald Winnicott. E a gente também estuda autores afinados com o seu pensamento. É composto por núcleos de trabalho, onde cada um deles desenvolve atividades específicas com dinâmicas e interesses próprios, abrindo possibilidade de participação aos interessados em aprofundar conhecimentos em vários campos da psicanálise. O Interlocuções foi criado em 2009 e o Espaço Potencial esse ano comemora 25, o ano que vem comemora 25 anos. E o Interlocuções foi criado com o objetivo de proporcionar uma troca de experiências e aprofundamentos nos estudos da obra do Winnicott. O próximo encontro vai ser em maio. Se vocês quiserem nos seguir no Instagram, para irem acompanhando também as notícias, é interlocuções_EPWS. O tema de hoje vai ser o Winnicott na rádio e os efeitos da transmissão, com a Luciana Pires, psicanalista com especialização pela Tavistock Clinic, doutora pela USP, autora do livro Do Silêncio ao Eco, Autismo e Clínica Psicanalítica, organizadora do livro Françoise Doutor, Cultura Psicossomática e Clínica, e supervisora do Sustentar, Psicanálise, Infância e Saúde Pública, no SEDES. E Marília Neustein, jornalista e diretora de comunicação do Museu Judaico de São Paulo, foi repórter da coluna Direto da Fonte do Estadão, em áreas multidisciplinares. Responsável pela implantação e gestão de comunicação da ativista Djamila Ribeiro e coordenadora da comunicação do Instituto Brasil-Israel. Bem-vindas. Oi, pessoal, tá dando para ouvir direito aqui? Então, em primeiro lugar, eu agradeço a todos vocês que vieram numa quarta-feira, na hora do almoço, antes da Páscoa, e presencial, porque presencial passou a ser um custo para todos nós. Também agradeço a Patrícia e ao Espaço Potencial Winnicott por topar essa empreitada, com tudo que isso implica. E agradeço muitíssimo a Marília por estar aqui comigo, fomentando essa conversa sobre psicanalistas na mídia. Eu vou começar falando, e a minha fala é um pouco mais circunscrita, né? Eu vou pensar especificamente sobre as falas do Winnicott na rádio, né? Para depois lançar a palavra para a Marília e abrir para a gente pensar isso mais amplamente do psicanalista ou de falar com pais na mídia. Então, vou ficar mais detida no caso do Winnicott e pensar um pouco mais no que eu estou chamando do enquadre do que no conteúdo das falas propriamente ditas. Por enquadre, eu estou querendo me referir a todas as condições de convite para a existência dessa fala de rádio, como eram as falas de rádio na época, qual a concepção que a BBC tinha disso e qual era o contexto histórico em que isso aconteceu. Então, eu vou começar lendo o que é o germe dessa minha fala agora, que são 3 parágrafos de um artigo que eu escrevi e saiu na revista Lacuna. A revista Lacuna é uma revista de psicanálise e assuntos afins, que está na internet, disponível a todos. E na última edição dessa revista, eu escrevi um texto, que eu não vou lembrar exatamente o título, mas é Somos Filhos de 1000 Homens, muito além da família. Acho que é assim. E esse é um texto que eu produzi provocada pela experiência da pandemia e dos efeitos da pandemia sobre as infâncias, adolescências e famílias. Nesse texto, que eu falo de muita coisa, de fato, ele é um texto que é uma condensação de algumas falas que eu fiz durante a pandemia, de trás da tela. Tem 3 parágrafos que se referem ao Winnicott mais
especificamente, e também as conversas de rádio. Eu vou ler esses 3 parágrafos, que eles são o germe do que eu vou conversar aqui com vocês. Então, vou começar aqui a citação. Ao longo de toda a sua obra, Donald Winnicott sustenta uma posição ética de reconhecimento do valor e sabedoria das mães no cuidado de seus filhos, sempre atento para que o seu lugar de especialista não enfraqueça o lugar dos pais. É nesse sentido que podemos entender seu convite para que os psicanalistas aprendam com a observação dos modos de cuidado que as mães conferem a seus bebês, fazendo saltar das entrelinhas da cultura os modos de bem cuidar do psiquismo humano. É assim que toda vez que Winnicott se refere ao par mãe-bebê, sabemos que está se referindo também à dupla analista-paciente. Que o analista aprenda com as mães a cuidar de seus pacientes. Ele queria ser alguém que fala junto aos pais e entendia que os cuidados de uma criança são sempre uma construção singular e particular. Era tamanho o seu esforço para driblar o lugar do especialista, que ensina de modo verticalizado às mães como devem criar seus filhos, que em seus programas de rádio na BBC, entre os anos 40 e 60, ouvimos Winnicott proferir uma fala calma e lenta, em um tom de voz, como diz uma das historiadoras da psicanálise que eu li, alguns textos, tem alguns textos bastante saborosos sobre as conversas de rádio, e ela percebe e diz que o tom de voz do Winnicott nessas falas ficava meio caminho entre o feminino e o masculino. E entendendo que isso ajudava ele a se botar mais próximo das mães que eram o alvo dessas falas. Então, tem esses 2 primeiros parágrafos, rumo para o terceiro e último da citação. Percebemos, no entanto, que essa ética winnicottiana, transformada em ação em seus textos teóricos e conversas de rádio, acabou reforçando a ideia de que porque os pais intuitivamente muito sabem, que era essa aposta dele no conhecimento e no saber dos pais, versus o saber do especialista, então acabou reforçando a ideia de que porque os pais intuitivamente muito sabem, poderiam prescindir de quaisquer outros. Junta-se a isso a observação de que os programas de rádio foram encomendados ao Winnicott e outros especialistas, esses programas de rádio da BBC no pós-guerra, foi encomendado ao Winnicott e outros especialistas da infância, com o claro propósito de recuperar o valor das famílias que se encontravam destruídas e desmembradas no pós-guerra. Era importante para o governo, inclusive, que a força política das famílias fosse restituída, e esses programas foram pensados no bojo de uma espécie de campanha de propaganda nacional do valor da família. E aí, na história da penetração da obra winnicottiana, acompanhamos, assim, um reforço da hiperresponsabilização dos pais no cuidado das crianças, ou mais especificamente, das mães. Então, não sei se vocês percebem que nesses 3 parágrafos tem uma contraposição, né, de 2 forças, que eu acredito que comparecem nessas falas de rádio. Talvez a gente possa expandir, comparecem em muitos dos textos do Winnicott. Eu começo dizendo dessa atitude revolucionária de prestar muita atenção ao saber dos pais e atribuir a eles o valor e a autoridade sobre os filhos. E termino dizendo de um reforço da hiperresponsabilização dos pais, como se fossem eles, a eles coubesse dar a cabo a tarefa de educação dos filhos. Então, tem essa contraposição, e eu vou começar falando, digamos, desse último parágrafo, né, dele que eu vou desdobrar. Para falar a verdade, eu podia terminar aqui a minha fala, acho que esses 3 parágrafos trazem de uma forma muito mais organizada do que o que eu vou falar de agora em diante.
mas justamente a ideia é abrir para criar lacuna e aresta, inclusive para provocar vocês para conversar junto comigo. Então, já saibam que o mais importante eu já disse, e disse de um jeito muito mais organizado do que vou poder falar agora. Até porque isso aqui agora é uma conversa, né? E não um texto escrito. Então, eu vou começar trazendo um pouquinho da caracterização dessas conversas de rádio do Winnicott, né? Que se estenderam. Ele fez mais de 50 programas para a BBC, se estenderam de 1943 até 1950, e falaram de uma gama extensa de assuntos, né? Desde evacuação das crianças durante a guerra. A gente sabe que esse foi um assunto muito importante para o Winnicott. Ele foi um psiquiatra consultor do governo nas questões da infância durante a guerra, e a Inglaterra decidiu evacuar suas crianças dos grandes centros e levar para o interior, entendendo que lá elas estariam mais protegidas. A maioria delas ficaram em famílias adotivas, e algumas não se adaptaram a essa condição e ficaram em instituições de acolhimento. O Winnicott era um consultor, um propositor, né, de quais as boas medidas de cuidado das crianças durante uma situação tão drástica quanto a guerra. Ele, de alguma forma, se opôs a essa proposta do governo de evacuação, porque ele muito se preocupava com o efeito dessa separação das crianças do lar e da família. Então, entre as pessoas que eu li, diziam que, a despeito dele ter se colocado contrário à evacuação, ou seja, uma posição contrária à posição do governo, entendendo que a BBC está bastante atrelada, né, ao governo, mesmo assim chamaram ele para continuar as falas no pós-guerra, né, porque gostaram muito do que ele falou. E aí, lendo, essas falas tinham de 15 a 20 minutos e aconteciam nessa parte que se chamava BBC Home Service, mais voltado às questões do lar. E aí tem muitas curiosidades, eu fui lendo a respeito das conversas de rádio, e aí então dizem primeiro que ele enfrentou muitas críticas dos próprios colegas psicanalistas, teve apoio também, tem uma carta da Ana Freud elogiando o que ele estava fazendo, mas muitos entendiam que estar na mídia era resultado de um narcisismo e um exibicionismo. E a gente entende que existe uma resistência, né, dos psicanalistas de se colocar a público na ideia de que a gente trabalha em situações de singularidade e de sigilo, né? Então, por conta dessa atenção que é sempre posta quando um psicanalista vai a público, ele recebeu inúmeras críticas, assim como recebeu críticas de seus colegas médicos, mais especificamente dos psiquiatras, pela postura de educação que ele defendia. Então, em um desses textos, alguém diz que ele é a primeira celebridade psicanalítica britânica. Não sei se vocês têm um pouco noção. Winnicott tem muitas caras, são muitos Winnicotts, né? Assim como os muitos Freuds, o que é bom, porque nos traz uma variedade, e cada um de nós pode engatar em um pedaço da obra dele e ver o que disso deriva. Eu sempre fiquei intrigada para saber mais sobre os mandatos. Se não estou enganada, ele teve 2 mandatos como presidente da Sociedade Britânica. Essa é uma outra face dele, que pouco a gente escuta falar. E agora temos essa, que é ele na mídia, e ele num desejo por estar nesse lugar, com todas as dificuldades que isso implicava, inclusive entre os seus colegas. Diz também nesse texto um fato que eu não sabia, quem souber, eu estou super curiosa, então, por favor, venha falar comigo e me conte sobre isso, que é que ele apareceu na televisão também, que é o primeiro psicanalista a aparecer na TV. Nunca tinha ouvido falar disso. E também ele teve um livro best-seller. Então, todos esses termos, né, celebridade, livro best-seller, são termos atuais para a gente. E que se referem, né, nesses historiadores da psicanálise, eles atribuem ao Winnicott esse lugar que ele, depois dessas falas de rádio que tiveram enorme penetração na cultura britânica, né, acho que é uma coisa que a Marília, numa conversa que a gente teve para preparar para cá, me disse que não é para se desprezar nunca a força da mídia, né? E que, como falando na rádio, ele se dirigia a um público muito maior do que aquele que vai ouvir um psicanalista falando,
e que o vocabulário winnicottiano, que a gente sabe que sempre se esforça por ser um vocabulário linguagem corriqueira, né, e não termos especialistas, passou a penetrar a cultura do cuidado de crianças na Inglaterra, inclusive a famosa expressão mãe suficientemente boa, né, passou a ser um jargão da cultura inglesa. Aliás, nesses textos que eu fui lendo, eu fiquei sabendo que tem uma pessoa que escreve um texto e frisa que esses programas de rádio não foram produzidos sozinho pelo Winnicott, que tinha uma equipe, especialmente de 2 mulheres na BBC, muito criteriosas e cuidadosas, né, que reliam, revisavam os textos que ele escrevia para ler, e que foi uma delas que cunhou a expressão mãe devotada comum, que é um equivalente da mãe suficientemente boa, que também penetrou na cultura e na literatura winnicottiana, né? E aí tem uma entrevista com ele, o Winnicott, em que ele diz que ele foi ter uma primeira conversa com essa, que eu acho que chama-se Isa Benzi, para falar de uma retomada dos programas dele, porque então ele tinha feito em 43, a guerra ainda não tinha acabado, essa fala primeira dele, né? A guerra termina em 45, ele tinha feito essa primeira fala dele, em que ele se põe contrário à evacuação. Aí a Isa chega a buscar ele, pedindo se ele não queria falar sobre lobotomia, que era um tema da época. Parece que, a princípio, ele se recusa. E quando ele escuta, de novo, um programa na rádio, na BBC, de alguém defendendo a lobotomia, ele liga para essa Isa Benzi e diz: na época eu não estava preparado, mas você segue interessado? Interessada? Vocês seguem interessados na minha fala sobre isso? Eu estou disposto a falar que ele teria uma fala contrária à lobotomia. E aí que ele se encontra com essa Isa Benzi e disso deriva que ele muito melhor falaria sobre crianças e pais do que sobre lobotomia, e então começa essa nova série, que é inclusive intitulada Mãe Devotada Comum, né? E o que ele diz é que ele tem essa primeira conversa com ela e ela vem com essa expressão e que só depois ele entende, é claro, ela estava procurando um slogan, né? Então, para a gente ver como na interface com a mídia, algumas preocupações passam a atravessar o texto do Winnicott, que não estavam até lá postos, entre elas slogans, né? Frases que possam acompanhar, grudar no ouvido, digamos assim. Parece que na língua alemã tem uma expressão que chama germe de ouvido, que é quando algumas coisas não saem da nossa cabeça, né? Então, quando se pensa numa transmissão na mídia, outros valores e outros vetores são convocados. Então, eu já falei que ele tinha uma fala sem jargões. Alguém diz que ele tem uma fala que combina entre falando sozinho e falando com uma pessoa. Tem gente também que diz que ele tomou cuidado de tratar as mães como você, né? A audiência almejada era uma audiência feminina das mães, inclusive o horário era no meio da tarde, né? Então, ele tratava elas como você e falava nesse tom, que era brincalhão, uma voz calma e lenta entre o feminino e o masculino, que algumas pessoas pensam que é uma fala de alguém muito habituado a conversar com crianças pequenas, né? E que essa fala era muito agradável. Embora tenha lá um perrengue que parece que no começo ele não segurava o microfone de um jeito certo e que a voz, nas primeiras emissões, era um pouco desagradável, que o público não gostava e que ele mesmo, quando se ouviu, escreveu para a Isa Benzi e falou: olha, tudo bem com o conteúdo, mas eu odiei me escutar. E aí ela deu lá um truque, ele descobriu que botando o microfone mais perto, a voz ficava desse jeito mais melodioso, que importava a ele, não só por vaidade, né, de se escutar, mas especialmente por ser um jeito de chegar nas casas, nas mães, ao ouvido delas, né? Tem muitos textos que também vão pensando, e talvez com a Marília a gente possa pensar nisso, né? O que é a rádio, né? A rádio que é esse contexto um pouco de envolvimento, né? Que vai chegando e você sintoniza e dessintoniza, né? A experiência da rádio como diferente da experiência de Instagram, por exemplo, mais contemporânea, ou várias outras. Então, é essa conversa ao pé do ouvido que envolve e encontra a mãe sentada nos seus afazeres da casa. Bom, acho que é isso que eu queria falar mais do amplo, do programa dele. E aí eu vou começar a dar um pouquinho mais de um contexto da história ampla, né? Digamos, desse enquadre maior do surgimento desse programa.
Ainda especificamente sobre o programa, como eu já disse neste meu parágrafo da revista Lacuna, a intenção da alta cúpula da BBC na época, não essa Isa Benzi especificamente, ela fica bastante envolvida com os projetos do Winnicott, depois a gente vai falar disso. Mas esses programas surgem, esse espaço surge num desejo de reconstrução das famílias no pós-guerra e num desejo de devolver as mães ao papel, as mulheres ao papel de mães e trabalhadoras domésticas, porque se a gente for entender, durante a Segunda Guerra, os homens foram para a guerra, para o fronte, e as mulheres restaram, e muitas delas tiveram que trabalhar em frentes de trabalho que elas jamais tinham trabalhado, né? Eu tenho, inclusive, o depoimento de uma outra psicanalista que eu acompanho muito aqui nas minhas leituras, que é a Françoise Dolto, e ela diz que ela era criança e que foi vendo as viúvas de guerra e como elas ficaram desnorteadas, e por viúvas de guerra podem ser as que, de fato, o marido morreu, ou aquelas que ficaram desamparadas enquanto os maridos iam para o fronte, que foi vendo essas mulheres que ela decidiu que ela teria um pé no mundo do trabalho, que ela trabalharia, que esse vetor não estaria ausente da vida dela. Então, só para a gente entender, as mulheres, muitas delas foram trabalhar para fazer dinheiro, para sustentar a casa, e aí, na volta dos homens, no fim da guerra, essa família tinha que se reconstruir, né? E aí, esses programas, porque não é só o do Winnicott, a Susan Isaacs, também, que é uma outra psicanalista inglesa, também tinha um programa que não teve tanto vulto e sucesso quanto o do Winnicott, mas também tinha. E nos Estados Unidos tinha o Spock, que era um outro muito, muito famoso, e os estudiosos pensam o Spock e o Winnicott como duas figuras proeminentes desse tipo de programa de rádio voltado à família do pós-guerra, que tinha esta intenção de reorganizar, é quase uma força conservadora de que a família pudesse voltar a se organizar como antes da guerra. Numa ideia, e daí eu encontrei várias vezes nesses textos que eu leio, que eu estava lendo, um termo que nós, na pandemia, muito ouvimos, que é o novo normal. Então, o Winnicott e o Spock e a Susan Isaacs e outros foram convocados para construir um novo normal, né, no pós-guerra. E na ideia de que essa audiência feminina tivesse, no lar e na maternidade, os desejos de reconstrução de uma vida depois da guerra. Além disso, eu também li que entre guerras, entre a Primeira Guerra e a Segunda, né, a gente está aqui vivendo muito sobre a influência disso, e também é dito que a psicanálise ganha especial importância no pós-guerra, né, que tem uma desilusão com os modos de acontecimento do humano, os modos de organização dos afetos e das relações, e que, com isso, tem uma abertura para a novidade que a psicanálise significava. Mas que no entre guerras, isso eu acho que importa para quem é estudioso da obra do Winnicott, ou conhecedor, digamos, um pouco do por onde ele vai, a questão da delinquência entre jovens era uma questão de grande preocupação e que teve, inclusive, campanhas governamentais de fomento a psiquiatras e médicos que iriam pensar como se evitar a delinquência, no sentido de que o humano estava vendo como ele era capaz de atrocidades, né? E também, no pós-Segunda Guerra, especialmente, seguir, né, fascistas e o autoritarismo. Então, tinha um pedido, um clamor para que os psicanalistas pudessem pensar modos de evitar esse tipo de repetição no futuro, né? Então, a questão da delinquência, que é muito importante ao Winnicott, ele tem todo um campo de construção teórica a partir da preocupação com a delinquência infantil e juvenil, era também um assunto que atravessava a cultura da época. Finalmente, entendendo um pouquinho do contexto da Inglaterra e por que dessa grande recepção dos programas do Winnicott, a gente está aqui alencando vários fatores. A gente tem que entender que teve a Melanie Klein, né, que migra para a Inglaterra em 1926, com toda a sua visão sobre o psiquismo infantil. E, logo em 1938, o Freud e família também migram e vão ser abrigados na Inglaterra. Então, a gente pode entender
que a Inglaterra era uma grande efervescência psicanalítica nessa época dos programas de rádio dele. Então, isso aqui eu estava tentando trazer um pouquinho de um contexto um pouco mais específico das conversas dele, e no mais amplo, como eu já trouxe para vocês, teve essa força composta por Winnicott e Spock no pós-Segunda Guerra, mas essa tradição de programas de rádio dirigido aos pais e que trazem conselhos, né, de como criar seus filhos, essa era uma tradição que já vinha desde a Primeira Guerra, só que na Primeira Guerra tinha se eu não estou enganada, ele é pediatra e americano, também vale checar de novo, mas ele chama Truby King. Ele era muito famoso, esses eram os programas famosos sobre como cuidar dos seus filhos, e eles iam numa direção bastante oposta a esses que surgem no depois da Segunda Guerra. Eles eram os programas que reforçavam mais um modo de cuidado regular, pontual, organizado, atravessado por uma visão mais higienista e comportamental da parentalidade. Ele dizia, Truby King, que realmente preciso saber mais quem que ele chamava isso de o ensinamento das habilidades parentais científicas. Então, tinha essa ideia do apoio na ciência para fomentar um cuidado dos filhos mais organizado e que respeitasse as condições de higiene para que não se pegasse doenças. É quando, no pós-Segunda Guerra, como eu digo, por questões, né, a humanidade muito fragilizada com o que assistiu de si mesmos, movida por duas forças. Uma é essa de reconstrução da família, que eu já trouxe, e do retorno das mulheres ao lar. Então, esses programas de rádio, tanto do Spock quanto do Winnicott, respondiam a essa demanda, mas havia também uma outra demanda, que era criar uma esperança democrática e tentar, de algum jeito, evitar que se repetisse as atrocidades vistas, né? Então, evitar personalidades autoritárias, é assim que eles diziam. Então, a gente pode pensar que esses programas respondiam a esse clamor da sociedade. E traziam, então, um tipo de educação para o cidadão democrático, uma educação que era centrada na criança, que a entendia como participante das tomadas de decisão da família. E aí a gente pode entender por que alguns médicos se opuseram, era entendido como uma espécie de uma balbúrdia, como eu digo, eu acompanho também bastante da obra da Doutor, e a Doutor, por exemplo, até os dias atuais, é criticada em jornais do ano passado como alguém que instalou a tirania infantil e uma certa balbúrdia no contato com as crianças. Então, eles eram fomentadores dos hábitos democráticos, por um lado, né? Também, mais nessa linha, né, do retorno da mulher à família, a importância da devoção e do vínculo materno para esses que viram o desmembramento da família, eu encontrei na literatura a ideia de que estava se vivendo, nessa época das guerras, a afirmação do valor das famílias nucleares para motivos emocionais. Vamos explicar um pouquinho. As famílias eram vistas mais como unidades socioeconômicas. E é mais ou menos nessa altura aqui dos programas de rádio, como se os programas de rádio do Winnicott viessem ser a cereja do bolo, que a gente passa a entender as famílias e que é assim fomentado que as famílias sejam compreendidas como um berço do desenvolvimento emocional do sujeito. Então, essa ideia de família nuclear é uma ideia reforçada pela influência da psicanálise, entre outras coisas, com uma chave de leitura que é nomeada como determinismo infantil, ou seja, a ideia de que as coisas que as pessoas vivem na infância, os traumas, os bons e os ruins, enfim, as coisas boas ou ruins, são determinantes do futuro de um sujeito. E que, então, esta visão trazia a suma importância das famílias como fomentadoras de uma base emocional.
Então, isso tudo para dizer que a gente tinha uma sociedade em movimento e que esses programas de rádio, de algum jeito, respondiam a esses movimentos. Outra coisa é que, então, esses programas se estenderam, na sua maioria, tanto do Spock quanto do Winnicott, até final dos anos 50. E aí a gente acompanha, na Europa e também nos Estados Unidos, o surgimento do feminismo, anos 60 e anos 70, e muitas das feministas vieram a criticar essa posição, né, de reforço do lugar doméstico feminino, que era transmitido por esses programas de rádio, tanto de Spock quanto de Winnicott. E também mais uma curiosidade nessas minhas andanças de leitura, é que o Spock foi candidato a presidente dos Estados Unidos, também não sabia, acho que por volta de 72, e nessa altura ele já estava fazendo uma revisão da postura dele de então nas rádios. Então, isso tudo foi para a gente poder ter aí um contexto maior das forças que compunham essas falas de rádio. Agora, o que eu vou falar é sobre um texto posterior às falas de rádio, um texto do Winnicott, se eu não estou enganado, é de 1967, em que ele levanta muitas ressalvas, advertências, receios e cuidados no lugar do psicanalista da mídia. Então, é muito interessante, porque a gente vê ele levantando as advertências, mas a gente sabe que ele não se furtou desse lugar. Então, é um lugar que se ocupa com uma ambiguidade, né? Entre as coisas que ele aponta como dificultadoras da potência dessa transmissão de rádio, ele aponta 3 coisas, eu vou trazer aqui. Uma delas é que ele se pergunta se essa escuta, por acaso, é assim que ele chama a escuta das pessoas que estão ouvindo rádio, ou ele também diz uma escuta esperando a música, teria uma demanda suficiente para que os pais fossem atravessados por aquela fala. Quem traz isso é uma dessas historiadoras, ela diz que, por outro lado, as falas do Winnicott tinham de 15 a 20 minutos. Então, era uma espera razoavelmente longa pela música, né? Então, para os tempos atuais, então, né, gente? Tempos de TikTok, como a gente sabe. Então, a verdade é que quem se dispunha a ouvir, lá ficava por um tempo, pelo menos. Mas, claro, a ideia dele é que a pessoa está fazendo outras coisas, está impaciente, não tinha de verdade uma demanda para ouvir aqueles conselhos ou aqueles apontamentos. Esse é um ponto que ele traz. Os 2 outros seriam um certo temor. Então, o primeiro ele está dizendo, será que a pessoa vai querer ouvir? Será que ela de fato é atravessada e tocada, pelo que eu tenho a dizer? Os 2 outros são, se a pessoa é atravessada e tocada, e se eu de verdade converso com essa pessoa, eu tenho alguns receios, como seria do que a gente chama de efeitos iatrogênicos, né? Você tem uma intenção de trazer saúde e você termina por trazer doença. Esse que é o efeito iatrogênico, é o tiro que sai pela culatra, né? Um deles, que a gente sabe que isso atravessa como um valor toda a obra do Winnicott, que eu chamaria o horror à submissão, né? Tem alguns autores, o Bolas entre eles, o Adam Phillips também, que leem a obra winnicottiana a partir dessa chave do horror à submissão. Então, o Winnicott diz que toda a propaganda é deplorável e que seria horrível dizer aos outros o que fazer. Além disso, tem um outro texto, que era uma fala de rádio dele, sobre influenciar. Vou dar só uma palhinha rápida. Assim, o Winnicott tem essa preocupação, que é uma personalidade constituída na aderência ao valor do outro, né? Que, na teoria dele, vem no nome de falso self, né? Um sujeito alienado e submetido ao desejo do outro, cujos gestos não respondem à sua própria espontaneidade e, nesse sentido, não têm um valor elaborativo e simbólico. Então, nessa medida, ele tinha muito medo de que a audiência de rádio e essas falas, que quer queira, quer não, vinham a partir de um especialista com essa transferência, pudessem produzir, digamos assim, pais em falso self, né? Pais que passassem a ser teleguiados, ou como é que a gente pode chamar? Guiados pelas ondas do rádio no seu contato com seus filhos. Então, essa é uma advertência, e muitas das pessoas que vão
pensar sobre isso, dizem, bom, essa é uma advertência, mas como fugir disso? Será que é possível fugir totalmente disso? Né? Por exemplo, a mãe suficientemente boa, que era para ser a mãe ordinária, a gente sabe que virou um novo ideal. Né? Tem umas falas que ele diz assim, não, você pode ser essa mãe relaxada, natural e entregue ao trabalho materno. E eu, que já fui mãe e que atendo muitas mães, sei que a gente ouve disso, natural, relaxada, entregue, né? Como tudo acaba virando um ideal, e um ideal muito distante daquela realidade confusa e sem contornos, né? Que é a maternidade, sobretudo nos seus primeiros momentos. E aí, finalmente, a gente chega ao terceiro ponto, que era um ponto que ele concordava com as duas organizadoras da série Mãe Devota Comum, da BBC, entre elas essa Benzi, que eu disse, que era uma preocupação de não culpabilizar os pais. Na ideia de que, se você levantasse a bola de um comportamento supostamente patológico, eles não teriam espaço de elaboração nos 20 minutos de uma fala, e que aquilo deixaria eles mais desesperados e, nessa medida, pisando mais nos pés uns dos outros e dos próprios filhos, né? Se atrapalhando mais. E é por isso que ele escolhe falar da cena ordinária, da cena comum e da cena saudável, que eu acho que é uma estratégia interessante para se pensar. E se esforça, e aí essas duas revisoras dos textos dele sempre tesouravam qualquer tom que parecesse mais um tom de julgamento ou um tom condenatório. No paralelo, vou aqui também comentar da Doutor, a Doutor também tem um programa de rádio de alta audiência, mas só acontece nos anos 70. Tem um autor que tenta explicar por que na França, só nos anos 70, esses programas que na Inglaterra e nos Estados Unidos aconteceram por volta dos anos 50, porque só nos anos 70. Mas diz, apesar dos programas só terem o pico nos anos 70, ela é formada no mesmo bojo, tem a mesma idade que Spock e Winnicott, ou seja, ela está pela mesma ideologia. Mas eu só queria falar que ela tinha um cuidado, porque o programa dela eram respostas às perguntas dos pais. E ela acabou fazendo com que essas perguntas chegassem até ela e a filha dela, Catherine, que começou trabalhando com ela nesse programa, através de cartas. Por dois motivos. Um, que ela entendia que ao escrever uma carta, já um pedaço da elaboração acontece. E depois, porque ela ficava muito preocupada dos pais receberem o reforço da audiência do lugar de sofredores. Dá para entender? E eu acho que isso também importa para a gente pensar a atualidade. Se eles pegassem um microfone na rádio e com isso ganhassem o reforço da audiência para falar das dificuldades deles e dos filhos, que isso reforçasse, numa posição, digamos, mais histérica, a não movimentação do próprio lugar. Aquele lugar ficava hiperfigurabilizado e recebia muito atenção e amor a partir desse lugar, né? Então, eu acho que esses são cuidados que eles estavam antecipando riscos daquilo que eles aceitaram fazer. Nessas falas que tenta não ser, essas falas não condenatórias do Winnicott, eu trouxe umazinha aqui, que é uma dele que fala assim: um bebê sabe mais do que ninguém a tolice que é ser sempre sensato. Isso porque uma mãe provavelmente estava se queixando da sua insensatez e como fez tudo errado e como deu tudo errado. E aí ele vai dizer que um bebê mais do que ninguém acha ridículo alguém só sensato, entendendo que a mãe, não sendo sensata, ela está um pouco mais próxima da condição do bebê ele mesmo. E, por fim, já estou quase arrumando aqui para terminar, então, eu queria falar que, não sei quantos de vocês acompanham, e eu acho isso um movimento muito interessante para a gente ficar atento, que a literatura winnicottiana, a teoria winnicottiana, vem sendo reabsorvida pelos estudiosos das ciências políticas e ciências sociais, sobretudo na Inglaterra, onde eu tenho notícia, por exemplo, no Birkbeck
que é um instituto da Universidade de Londres, na Universidade de Essex. A gente tem muitos estudiosos dessa área, digamos, da antropologia, das ciências políticas, recuperando o valor do Winnicott e de vários outros psicanalistas que vêm em diálogo com ele, como Massoud Khan, etc., introduzindo uma crítica histórico-política e social, mas também reconhecendo o valor de algumas das premissas do Winnicott, por exemplo, para as questões atuais. E aí é disso que eu quero falar, que é um livro recém-saído, que foi o meu supervisionando Bruno Espósito quem me passou, numa intuição muito grande de que essa é uma área que eu, de fato, estou me devotando agora. O livro se chama Donald Winnicott e as Políticas de Cuidado, e a autora se chama Joanna Kellord. Você sabe como é que está a hora? Tem tempo ainda? Você sabe? Está acabando. Então, eu vou só falar isso. Ela parte de um texto do Winnicott que se chama A Cura, e que é um texto em que ele vai dizer que a palavra cura e cuidado, care, cure, vem da mesma raiz etimológica. E aí, só um parênteses, num livro que vai sair agora pela editora Obu, do Adam Phillips, esse livro se chama Sobre Desistir, vai ser assim o nome, o Adam Phillips acrescenta um outro termo que vem da mesma raiz, que é curiosidade. Então, cura, cuidado e curiosidade. É claro que o Adam Phillips vai apostar suas fichas no caminho da curiosidade. Aqui, com Winnicott, o que ele pretendia, e eu acho bonito a gente reconhecer isso, é reforçar o valor do cuidado. E ele explica que, embora cuidado e cura vêm da mesma raiz, ele diz que por volta de 1700, acho que é isso que ele vai dizer, mas que em algum momento da história da humanidade, o vetor cura passou a ser mais valorizado e o vetor cuidado passou a ficar na sombra e atribuído ao cuidado feminino de reprodução e manutenção da vida, que não é reconhecido como valor de produção e de produto e de performance. Né? Então, toda essa discussão que as feministas, como a Silvia Federici, estão fazendo atualmente, né, de que a economia resolveu deixar de lado o valor de uma ação humana que é fundamental para a sobrevivência de qualquer um, né, que é a reprodução e a manutenção de criação do sujeito humano. E como isso não tem valor monetário, que isso significa não tem valor nesta sociedade. E aí eu acho bonito entender, sabe, gente, quando às vezes em alguns textos do Winnicott tem um problemaço, traz um paciente super grave, e ele vai trazer como conselho, né, como encaminhamento, propostas como, olha, ele poderia ficar em casa sem ir para a escola, com você, bem próximo, ou mesmo todas as sugestões de holding e handling, que não deixa de ser carregar no colo e manusear o corpo da criança e apresentar objetos como um chocalho e um brinquedo. Isso nos parece tão trivial, né? Pouco sofisticado. E se nos parece trivial e pouco sofisticado, é porque nós também fomos atravessados por essa desvalorização de um campo do cuidado muito fundamental. Então, essa autora vai dizer que a gente vive uma crise do cuidado contemporaneamente, com todas as situações, inclusive, de crise climática que a gente vem vivendo, né? Crise climática, do aumento da idade da população, né? E toda uma convocação do cuidado, cujas forças foram desgarçadas, enfraquecidas ao longo de anos. E que, nesse sentido, é muito importante reconvocar essa aposta política do Winnicott no valor do cuidado, que é, em geral, atribuído às mães. E como isso a gente também encontra nessas forças subterrâneas, digamos, né? Eu estava aqui assinalando algumas forças subterrâneas ao programa de rádio, forças contrárias, algumas delas, né? E uma é essa do valor da mãe, o valor do feminino e do cuidado trivial, prosaico, caseiro e doméstico, né, e da extrema função de cura e de saúde que isso daí tem. Então, por fim, realmente acabando, eu vou citar uma frase do Adam Phillips, nesse livro que está para sair pela Obu, e que traz e reforça a ideia de que qualquer fala sobre a infância é sempre altamente política.
E a frase dele é assim: afinal, as teorias da natureza humana não passam de histórias sobre o que acreditamos que as pessoas precisam e querem. Os manuais de cuidados dos filhos, tão comuns na vida moderna, surgiram a partir disso. Então, assim que eu encerro, com prazer de passar a palavra para a Marisa. Obrigada, queria agradecer primeiro o convite, obrigada Luciana, obrigada Patrícia, obrigada Sedes. Eu estou nervosa, porque como jornalista eu não estou acostumada, eu estou mais acostumada a ficar nos bastidores e fazer perguntas, mas então fiz um roteiro de perguntas aqui para a gente pensar junto, né? Quando a Luciana me propôs vir aqui, a primeira coisa que eu pensei, e fui em busca dessas conversas do Winnicott, desse programa, tive o privilégio de ouvir alguns que estão disponíveis no YouTube também, né? Fui atrás de podcasts sobre esses programas e fui entrando no emaranhado dessa reflexão do papel do psicanalista nessa conversa com os pais e filhos hoje. E a primeira coisa que eu pensei é que, quando o Winnicott fez esse programa, na década de 50, isso aconteceu num veículo de comunicação forte, né, institucionalmente forte. E hoje, o que acontece é, a gente poderia falar dos veículos de comunicação tradicionais fortes, mas eles ainda estão se enfraquecendo perante as redes sociais. Então, é quase impossível a gente falar sobre o papel do psicanalista na mídia hoje, sem falar das redes sociais, né? Então, fiz aqui alguns levantamentos só para a gente conversar, algumas bolas para a gente conversar. Então, a gente tem psicólogos que têm 1,7 milhões de seguidores, psicólogos brasileiros, né? Pediatras que têm 1.100.000 seguidores. Neuropedagogos, que tem 1.300.000 seguidores. Para vocês terem uma ideia, a Folha de São Paulo tem uma tiragem de 360.000 exemplares. Então, é algo relevante para a gente conversar. O que significa você ter hoje uma coluna na Folha de São Paulo, como psicanalista, como muitos anos também a Roseli Saião teve, outros educadores. E o que você ter um perfil turbinado no seu Instagram com vídeos de 1 minuto e meio, ou, enfim, Reels, TikTok mesmo, como você colocou. Então, isso eu acho que é a primeira coisa, né? Quando você está num veículo de comunicação tradicional, você tem uma equipe, como você bem colocou, né? O Winnicott não fazia aquilo sozinho, né? Ele fazia com uma direção editorial, provavelmente, alguém que ajudava ele a pensar esse texto, que realizava uma pauta, que atendia esses ouvintes, né, e levantava, trazia isso para ele. Hoje, a autonomia das redes, né, ela dispensa essa postura ética que você colocou, tão bem colocado na tua fala logo de início, né? Há aqueles que têm essa postura ética e outros não têm, e isso não é determinante para a audiência, né? Então, acho que isso é uma das perguntas importantes da gente conversar, né? O que é uma postura ética para um profissional psicanalista na mídia, seja tradicional ou não, não só para o psicanalista, mas eu acho que quando a gente fala de maternidade, primeiros cuidados, é todo um pool de profissionais, né? Então, e isso com as redes também foi criando novos profissionais. Então, a gente tem coach de amamentação, coach de sono, enfim, tem um monte de novas profissões, né, e ramificações que existem, e essas pessoas têm muita relevância e muito alcance quando a gente fala de maternidade. E até quem não é profissional. Então, você pode pegar, assim, citando uma situação que aconteceu, né? Você pode pegar uma chefe de cozinha, que é uma chefe de cozinha com muitos seguidores nas redes sociais, cujo filho tem autismo, e aí ela vai lá e faz um conteúdo falando 5 maneiras de você identificar se o seu filho tem autismo ou não tem autismo, sendo ela uma chefe de cozinha, enfim.
Então, olha como tá mais complicado hoje do que estava para o Winnicott na década de 50. Não, estou brincando, sem fazer comparativos. Também queria chamar a atenção que na década de 50 estava crescendo a sociedade de consumo, né? Começando uma sociedade de consumo e a propaganda, né? Então, hoje nas redes sociais, esses influenciadores, eles também influenciam nas decisões de compra. Então, muitas vezes, em meio aos seus conteúdos técnicos, psicanalíticos, medicinais, etc., você tem produtos sendo oferecidos, que são produtos desde remédios, ou a gente não sabe, porque não existe uma regulação, né? Não existe uma lei que a pessoa não tem uma pausa e entra uma outra voz e oferece um remédio. A própria pessoa dá um jeito de oferecer esse produto sem dizer que está oferecendo, né? Sem dizer que está recebendo e que aquilo é uma propaganda, né? Mas, acima disso tudo, que é uma reflexão crítica que eu resolvi trazer, queria também dizer para vocês que essa proliferação das redes sociais também democratizou muito conhecimento. Então, o que estava restrito, muitas vezes, a alguns programas de televisão ou a meios acadêmicos, existe uma possibilidade hoje de você chegar a públicos que você nunca poderia chegar como um profissional. Então, a gente conversando, falei da função social que existe um Drauzio Varela, por exemplo, né? Que tendo um quadro no Fantástico, o tanto de vidas que talvez ele já tenha salvado, ensinando a fazer soro caseiro, ou até durante a pandemia, a função social dos cientistas, dos médicos, né? No negacionismo, no pró-vacina. Então, é muito importante que os meios de comunicação e as redes sociais não sejam demonizados também, né? Então, isso colocado. Agora, a gente tem essa questão. Um meio de comunicação sem uma moderação, sem uma escolha editorial, e com uma relevância questionável, porque muitas vezes fica por conta do algoritmo, né, e da monetização, quanto que você pode trabalhar aquele conteúdo, ela se sobrepõe a esse papel social que eu estou dizendo aqui para vocês. Então, queria dizer que é fundamental que hajam psicanalistas e profissionais de saúde falando sobre assuntos como depressão, distúrbios alimentares, autismo, doenças psíquicas, muitas delas tabu, né? O que seria de nós se a gente não tivesse a Fátima Bernardes recebendo pessoas para falar sobre abuso sexual infantil no programa dela, falando para as donas de casa, que muitas vezes vão se atentar àquilo que acontece dentro da sua casa. Agora, essa ética da informação, no meu entendimento, e era isso que eu queria propor para vocês, deveria ser um compromisso maior do que uma certa ideologização desses conteúdos e o sentido comercial também. Então, essa é uma provocação que eu trago para vocês aqui. Então, também queria dizer que bons comunicadores nem sempre são bons profissionais. Então, é maravilhoso quando isso é casado, né? Você tem bons profissionais que são bons comunicadores, mas isso não necessariamente acontece. E que é importante existir esse compromisso com uma responsabilidade, porque nas redes vale tudo no jogo das redes. Queria também levantar uma bola que o Winnicott, na época da rádio, não existia likes e dislikes, né? Então, até um espectador, uma opinião de um espectador e de um ouvinte chegar a ele, aquilo tinha um tempo, né? Um tempo de reflexão do próprio Winnicott, e hoje em dia não, né? Então, hoje em dia, o produtor de conteúdo digital, ele vai produzir o conteúdo e vai ficar à mercê também um pouco desses comentários, se gosta, se existe o perigo de cancelamento, se ele pode falar tudo o que de fato ele pensa, como é que vai essa audiência, ela é em tempo real, né? E aí, focando um pouco nessa questão dos pais e filhos, eu falei da coisa dos diversos profissionais, o quanto isso
quando pais estão em extrema vulnerabilidade, com bebês recém-nascidos, quanto que isso também não contribui para padrões irreais de maternidade. A Dulce está aí, a gente conversava muito disso também, né? Padrões irreais de maternidade, focando na performance, né? Então, lembrando que em um bom perfil de Instagram você tem fotos com filtro, né? Toda uma equipe que trabalha por trás, muito dinheiro envolvido, ou o potencial de promover produtos e atitudes questionáveis, muitas vezes sem fundamentos nenhum. Então, é importante que esses seguidores, esses 1.700.000 seguidores, que a gente não sabe se eles leem a Folha de São Paulo ou não, eles consumam esse conteúdo de forma crítica e questionável, né? E também, conversando com a Luciana, algo que ela me falou que o Winnicott tinha uma preocupação de não desempoderar os pais, de que maneira que esses conteúdos também desempoderam os pais, e a transmissão intrafamiliar, né? Onde fica o espaço da avó, né? A gente tem um bombardeio, uma poluição de conteúdos, de amamentação prolongada, amamentação curta, leite é fraco, leite não é fraco, curandeirismo, né? Existe hoje toda uma ideologização também dos conteúdos na rede social. Então, em que lugar fica, num mundo de profissionais tão perto, onde fica a escuta para a intuição, para a singularidade, né? Cada encontro é um encontro, né? Como é que você deixa a singularidade desses encontros numa pasteurização de conteúdo, né? Por fim, a minha fala foi um pouquinho mais curta que a sua. É um fenômeno, né? O que eu queria dizer para vocês aqui, isso é um fenômeno, a gente vai ter que lidar com ele, não é bom nem ruim. A cultura do compartilhamento, né? A cultura dessa audiência, esse alcance considerável que esses formadores de opinião têm hoje em dia, e também o poder que eles têm de advocacia e conscientização. Então, muitos desses psicanalistas que hoje estão na mídia têm um trabalho importante também, até na elaboração de políticas públicas. Se fala sobre aborto, se fala sobre direitos da sociedade civil, se fala sobre racismo. Eu vivi isso muito próximo da Djamila Ribeiro, que é uma influenciadora, que tem uma linguagem muito acessível e que, ao mesmo tempo, procura não vulgarizar essa linguagem, né? E acho que é um desafio para os psicanalistas hoje, como democratizar essa questão da psicanálise, chegar no público hoje, sem vulgarizar esses conceitos. E aí queria dizer também que hoje, você falou das muitas crises, né? Eu acho que hoje a gente vive uma crise de palavras, né? E palavra é um objeto de trabalho do psicanalista e do jornalista, né? Trabalho e escuta. A gente tem palavras sem significado algum nesses conteúdos, né? Quando a gente pensa em jornada, resiliência, saúde mental, até agora está caindo num vazio que não quer dizer nada, quer dizer tudo, não quer dizer nada, burnout, coisas desse tipo que a gente precisa ter muito critério e muita precisão na hora que a gente vai escolher falar desses assuntos, né? Também queria falar dessa questão dos conselhos, né? Que eu li que o Winnicott nunca quis cair na questão do aconselhamento, mas isso é inevitável. E antes de eu vir aqui, eu conversei com uma amiga minha da rádio, como a rádio tem esse poder de entrar nas casas, de criar intimidade, né? Muita gente ficou muito mal quando acabou o Foro de Teresina, porque se sentia muito íntimo, né, daqueles produtores de conteúdo. Essa questão dos aconselhamentos e das recomendações, né? Isso a gente vê cada vez mais nas redes sociais, esse caminho de tutoriais. Como estava dizendo, 5 maneiras de você identificar se seu filho tem racismo, 3 características de mães e pais autoritários, quanto tempo meu filho pode ficar no celular. Então, assim, são perguntas que estão
em perfis de psicanalistas, né? Psicanalistas que estão produzindo esse tipo de conteúdo e propondo esse tipo de resposta também. Então, a gente pode conversar sobre isso. Acho que a gente podia aproveitar e abrir para uma conversa mais ampla, né? O que vocês pensam sobre isso? Eu já vi que a Lia está se coçando nas reflexões dela. Acho que se coçando para falar alguma coisa nas reflexões. Acho que seria gostoso poder ouvi-los assim. O que vocês refletiram e o que vocês têm observado sobre tudo isso? Queria falar, já vou começando. Primeiro, eu adorei a fala das duas. A Lu eu já conhecia, já sei que ela fala muito bem, mas adorei também te conhecer, Marília, foi excelente o que você falou. Mas assim, eu estou com uma coisa na cabeça que hoje eu abri a UOL para ver e, assim, tinha uma sequência de coisas que eu fiquei tão chocada, que era assim... Como o Bruno Galhaço limpa o bumbum. Eu vi isso hoje também. Né? Não sei quem abriu a UOL, porque eu estou falando da UOL, de um jornal, teoricamente. Duas atrizes comentando que elas não fazem sexo anal. Era uma sequência do Uma outro, me chamou a sequência atenção isso também. que eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Né? Que se faz para vender jornal? E eu fiquei pensando muito também nessa questão, assim, uma confusão entre o público e o privado, que tem a ver, que acho com isso que você está falando, né, entre a mãe ter um filho autista e poder pensar sobre o filho dela e expandir para todas as mães. Então todos os filhos têm que ser como o meu, então se o meu era assim, então todo mundo tem que ser, né? Aí eu queria que vocês comentassem essa questão entre o público e o privado, que eu não sei, eu fico pensando, será que as pessoas não têm a dimensão de quanta gente está vendo ou está lendo isso, uma exposição dos filhos, né? As crianças extremamente expostas nas redes, também como exemplos, e o meu filho, olha o que ele faz, aí o outro sente, bom, aí o meu não faz, né? Então, assim, sei lá, foi essa coisa que eu fiquei pensando, e hoje ainda... Não deu, né? Acha a resposta? Vamos rodar e aí a gente fala uma coisa. Ah, querem rodar um pouco? Ah, tá bom. Tá dando um eco danado, né? Bom, adorei a fala de vocês duas, as duas, é a composição bárbara mesmo das falas. E pensando nessa ideia de efeitos da transmissão na mídia, né, atravessando os vários dispositivos dos anos 50 até os de hoje, um dos efeitos que eu acho gravíssimos, que eu tenho visto no meu consultório, alguns analistas que têm altíssima projeção, 1 milhão eu não consigo nem saber o que é 1.700.000 pessoas. Mas será que as pessoas sabem, né? Será que quem fala sabe? Não, com certeza. Imagina, a gente mede minuto a minuto o que está acontecendo. Eles têm isso, mas será que eles sabem o que significa impacto? Eu acho que sim. Uma dessas pessoas? Eu acho que sim. Mas o que me impressiona como efeito, esses analistas que falam muito na mídia vão produzindo na população uma convicção de que analista entende de tudo. E isso, para mim, tem sido um dos efeitos mais graves, mas há muitos anos, não é uma coisa de hoje, né? Mas que vem crescendo muito. E é muito impressionante pensar que o analista supõe que ele tem condições, formação, sei lá, para poder saber se o homem deve ou não deve pisar na Lua, e para saber o que vai acontecer com a condição climática, ou para saber da Amazônia, ou...
essa ideia de que o analista se sente num lugar de competência, desde um lugar de analista, a falar sobre coisas quaisquer. Pronto, eu ia esticar, mas não precisa, quaisquer, né? Eu acho que, não sei, o Winnicott, a luta dele, até onde eu conheço, não conheço como ela pesquisou, com certeza, mas era para desfazer isso, né? Era justamente dizer que ninguém sabia tanto assim sobre a vida singular de cada um, né? Então, eu não sei se tem uma idealização minha também do trabalho do Winnicott na rádio, porque eu não aprofundei isso, mas eu acho que a gente precisaria estar discutindo muito, inclusive nós mesmos, dando endosso para esse movimento do psicanalista sábio. Eu acho que a gente precisa combater isso. Eu acho que a gente precisa combater isso. Não é só entre nós conversar que feio isso, mas de alguma forma começar a combater e não dar força para esse movimento, porque eu acho que as instituições psicanalíticas estão dando força para isso. Pronto, ligou? Bom, boa tarde. Eu também queria agradecer as falas, parabenizar a organização. Achei muito convocatórias, me senti muito convocado, porque acho que são temas que tocam a ética, né, e tocam o saber. E ouvindo as colegas também, eu me lembrei desse exemplo, agora circula muito, do Oppenheimer, o como o conhecimento é cooptado. E acho que há muita ilusão da gente achar, talvez, que o conhecimento não vá ser cooptado, seja politicamente, seja, né, pelo uso que vá ser feito, uma vez que ele se apoia sobre uma produção, de uma construção simbólica. Quer dizer, ela pode ser usada de outras formas. E lembrei do outro documentarista, Adam Curtis, fez O Século do Self, também em inglês, onde ele situa muito bem o papel do Edward Bernays, sobrinho do Freud, sobre todo o desenvolvimento das relações públicas e a disseminação de um tipo de propaganda que era gerada em agências de publicidade onde psicanalistas trabalhavam. Então, toda a comunicação midiática sobre a forma de pensar manifestações políticas feministas também foi atravessada por um saber psicanalítico. Um uso ou um mau uso. Quer dizer, isso teve uma influência tremenda no desenvolvimento político norte-americano. O Edward Bernays estava presidentes e foi uma figura muito influente que usou da psicanálise para uma certa manipulação da massa. Então, acho que como lidar com o conhecimento psicanalítico, sabendo dessa força, dessa potência, e trazendo para uma questão, acho muito atual nossa aqui, sem cair numa certa tendência universalista. Então, acho que, pensando a ideia de que a fala sobre a infância é sempre política, como pensar, né, o contexto atual brasileiro, famílias monoparentais, como Marília falou, né, a quem se dirige? Se não nos dirigimos ao nosso próprio narcisismo, né, a gente fala, então, a um grande público se dirigindo a quem? Não é certamente um setting analítico de consultório. Então, acho que é uma convocação ética muito grande sendo feita, que eu sinto assim, próxima do que pode ter sido para o Winnicott ter mudado de ideia quando ele ouviu uma fala sobre lobotomia. Né, que acho que também é uma imagem que se aproxima muito de certos recortes do que a gente vê hoje em dia. Né, uma sensação dessa, de que não há mente, não há pensamento. Então, é um pouco esse depoimento de me sentir muito convocado pela fala de vocês. Obrigado. Boa tarde, parabéns às duas.
Quando vocês estavam falando, eu fiquei pensando que quando alguém está se apresentando em algum meio de comunicação, ele primeiro, ele tem a certeza do que ele está falando é algo bom, né? Independente do que ele está falando, ele acredita que aquilo é bom. E aquilo transpassa para quem está ouvindo, e aquela pessoa que está ouvindo, ela está ouvindo aquilo e dentro das suas experiências, vivências, expectativas, ela cria algo sobre aquilo que alguém está dizendo, né? Então, nós, quanto psicanalistas, eu penso que eu não sei qual é a solução, né? Como que a gente vai levar essa comunicação de forma cuidadosa, de forma que transmita aquilo que nós queiramos de forma pura, né? Então, acho que esse cuidado, né? A gente não tem responsabilidade sobre o que o outro ouve, né? Mesmo porque o outro vai ouvir baseado, ultimamente, muito mais sobre as suas expectativas, né? Ele já vai ouvindo, ele procura quem ele quer ouvir e ouve da forma como ele quer ter a resposta já dele, né? Eu percebo que tem um pouco desse movimento. Então, eu fico pensando, como que a gente pode, na nossa vida cotidiana, quanto profissionais, falar aquilo que vai transmitir aquilo que a gente quer falar, né? Então, essa eu acho que é a brincadeira, talvez, né? Quando eu falo aquilo que eu acho que é bom, independente da minha ideologia, do que quer que seja, eu falo aquilo que é bom, né? Então, a gente não tem muita responsabilidade, né? Não sei onde que nós iremos parar, mas nós não temos responsabilidade, nós temos responsabilidade do que falamos, mas não temos daquilo que o outro faz com que aquilo que a gente fala, né? Oi, parabéns Marília e Luciana, adorei conhecer vocês, que a fala, parabéns à comissão organizadora. Eu estava folheando, não o UOL esses dias, mas o Google Notícias, e tinha lá o chamado para um evento da Sociedade Brasileira de Ciência. Eu achei muito interessante que eles fizeram um chamado convocando os cientistas a se posicionarem frente à sociedade e colocar a ciência a favor da construção de um projeto de país, né? Então, eles falam, nós temos hoje em dia as redes sociais, nós temos a internet e a mídia a nosso favor para a gente começar a se posicionar na sociedade, para a gente começar a construir um futuro, né? Uma noção de futuro, uma noção de país, e a ciência ela pode ajudar nesse caminho. Eu achei muito legal, eu não sei dar os detalhes desse congresso que vai ter, nem sei se é uma notícia antiga, eu vi e achei muito interessante, né? E a partir da fala de vocês também fiquei um pouco pensando em vamos dizer, algo próximo, né? Parece que o Winnicott também teve esse chamado, igual você falou, né? Poxa, teve a questão lá da lobotomia, e a partir disso ele vai se posicionando e pensando numa ética de como que o psicanalista pode comparecer nesses lugares, né? Dizer, isso que a Lia falou, achei muito interessante, né? Esse lugar de um saber absoluto, né? O quanto ele vai, vamos dizer assim, ou pode, em muitos casos, né? Ir aniquilando, vamos dizer, uma área da ilusão, para a gente usar termos winnicottianos, né? Ele vai solapando, né, essa área potencial, né, criando uma espécie de um empobrecimento, assim, né, do lugar do psicanalista, né? E achei legal isso que a Luciana falou, né, da ética do cuidado, né, que parece ser um lugar, não sei se fosse arriscar um palpite, né, um lugar interessante para a gente pensar, né, um lugar para a gente ocupar, né, assim, como uma ética do cuidado, uma ética que sustenta um lugar de potência, né, das pessoas, né, que é uma fala diferente, né, de uma certa... fico pensando, por exemplo, nisso, puxando para um outro lado agora, por exemplo, que o Davi Copenau fala de sustentar o céu, né, sustentar o céu. Sustentar o céu. No livro dele, A Queda do Céu, né? E ele fala da importância que os xamãs têm de sustentar o céu. E o céu sendo esse lugar onde a gente pode viver criativamente, né?
viver a experiência da ilusão, né? E eu fico pensando algo assim também, né, dos profissionais que trabalham com o cuidado, né? E a gente poder sustentar um lugar onde é possível sonhar um futuro, né? Construir uma noção de um futuro onde cabe singularidade, onde cabe esperança, né? Onde cabe, enfim, quis pontuar isso. Obrigado, parabéns. Eu achei a pergunta de vocês duas muito conectadas, na verdade, porque se existe uma fusão entre o público e o privado, né, claramente eu preciso me posicionar sobre tudo, né, das minhas opiniões sobre alimentação ao estupro do Robinho, se ele foi preso, se ele não foi preso, coisas que você discute na sua vida, no seu âmbito particular, você também é convocado, uma vez que você é um influenciador, psicanalista ou não, a se colocar. Então, hoje, uma mulher psicanalista, se ela tem um perfil com relevância na rede social, ela vai ser convocada a falar sobre assuntos que tocam a mulher, independente desses assuntos serem sobre psicanálise ou não. Se tocam o feminino, direitos da mulher, enfim. Essa necessidade de posicionamento em todos os assuntos criam essa ilusão que, de fato, eu acho que empobrece, como você bem colocou, o papel do psicanalista, né? Então, eu acho que isso é, de fato, uma reflexão importante para se fazer. E esses perfis da rede social que misturam, né, tudo. Então, o que é profissional com o que não é profissional, a gente veio falando do Drauzio Varela, um exemplo que eu usei. O perfil do Drauzio Varela chama Site Drauzio Varela. Você entra e é só isso que tem. Os vídeos explicando 5 sintomas da dengue, blá, 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 coisa assim, de saúde pública, de orientação para a população de massa, né? Esses não, é um perfil que você pode pôr a foto do seu filho saindo da escola e, ao mesmo tempo, tem muita relevância. E o que dá mais relevância? É a foto do look, é a maquiagem, enfim. Então, isso é uma discussão bem interessante. Eu só queria falar um pouco, de acordo com a tua fala ali, que eu acho que os desafios contemporâneos, eles vêm se sofisticando também, né? Então, por isso que eu também tomo cuidado para não demonizar também o papel da mídia, porque é fundamental que a gente tenha psicanalistas falando na mídia, né? Quando a gente tem o bullying acontecendo nas escolas, né? O adoecimento de todos os tipos de adoecimentos psíquicos que acontecem, né? As discriminações. Se a gente não tiver falas que tragam um olhar psicanalítico, a gente perde muito no debate público, né? Agora, o equilíbrio para isso acontecer é bem tênue mesmo. Vamos ver por onde. Primeiro, obrigada a todo mundo que comentou dessa roda aqui. Então, sabe que eu primeiro, porque eu lembrei que na minha fala eu disse que o Winnicott não queria falar do patológico. E aí, quando a Marília foi falando, e agora você falou de novo, né, Marília, como é importante que deem os limites de alerta para situações perigosas, né? E aí, depois, na sua sequência da fala da Marília, ela vai dizer padrões irreais de maternidade, né? Que parece que com a Dulce, pensando isso. E aí me ocorreu uma questão, porque a gente vem acompanhando um uso e um abuso dos termos patológicos de saúde mental para autodescrição, né? Para mim, no meu consultório pós-pandemia, assim, foi surgindo um depois do outro, pré-adolescentes que já chegavam com autodiagnóstico hiper sofisticado, última versão do último nome, da última sigla. Claro que isso arrepia a gente, mas tem um outro pensamento, como eu fui sendo acompanhada por esse incômodo, que é o que é que está acontecendo na nossa cultura
que a única forma de falar do sofrimento que esses sujeitos encontram é pela via da nomenclatura diagnóstica. Então, essa é uma pergunta que segue na minha cabeça, que eu acho que é de grande preocupação, sobretudo para quem assiste as questões da adolescência na contemporaneidade. Mas daí, quando a Marília falava, porque daí o Winnicott não quis falar de patologia, e ele queria falar do comum e ordinário. E a Marília lembra que o comum e ordinário, hoje em dia, é editado. Então, né, que daí a foto da mãe com a criança, ou da ida ao médico, ou da ida à escola, é profundamente editado, né, e vira um extraordinário, que não é o ordinário. E que aí, nessa medida, perde a condição de comunicação. Vai virando um ideal impossível, que a gente sabe o quanto que gera de melancolia, entre outras coisas, nos tempos atuais. Então, só para a gente pensar como é que o ordinário cabe, né, na mídia. Como é difícil, porque nessa história que vocês estão falando entre o público e o privado, quando a personalidade pública divulga fatos privados, eles são fatos editados para reforçar a potência do valor comunicador, né? Então, fiquei pensando desse outro lado, que na época do Winnicott não tinha, que é a vida ordinária divulgada com filtro. E o quão terrível que isso também é. Porque, eu não sei se vocês sabem, tem assessoria de celebridades ou de personalidades que definem os padrões de vida privada que vão ser divulgados, inclusive, né? Então, pensei num complicador. E, Marília, eu sei que você falou, é difícil a gente falar coisas muito peremptórias. É muito difícil pensar sobre o que está acontecendo na atualidade, porque, gente, amanhã já é tudo diferente, é muita novidade para pensar, então a gente talvez não tenha distância para ter certeza, mas eu tenho a impressão que é mais difícil mesmo, nos tempos atuais, do que eram na época do Winnicott. É tudo muito mais complexo. Vou falar só de, acho que 2 coisas dos vetores do que foram ditos, né? Foi dito, vocês não apresentaram o nome, mas você aqui e você ali no fundo, né? Pensar no vetor político, a tua responsabilização ética e política de toda a fala ao público, né? Porque quando você diz, eu digo algo que eu acho que é bom, eu acho que a gente tem que perguntar, bom por quê? Por que você está falando? Quando vocês trazem a ideia dos likes, é bom porque isso me dá muito like, isso me traz muito dinheiro, muito difícil resistir, a gente sabe, ao apelo, inclusive apelo aditivo, genial porque é muito bem articulado, né, dessas mídias sociais. Então, me parece que o nosso vetor ético e político tem que ser mais e mais reconvocado como resistência a essa outra tentação, porque eu acho que muitas pessoas estão falando porque é bom para falar uma frase velha, no ibope das mídias sociais, né? É bom porque tem muito like, porque isso faz girar, porque isso, né? Porque aí vocês também se perguntaram até que ponto a pessoa entende para quem ela está falando. Ela sabe, ela acompanha, igual a Lia disse, minuto a minuto, o seu reforço positivo que produz o engajamento e a endorfina ali no teto. Mas que isso também se reverta numa preocupação de todo mundo que eu estou atingindo, ou com todo mundo que eu estou conversando, né? O quanto que isso, às vezes, fica cego, né? Que a gente não percebe essa história, né? E também, quando você fala com conhecimento cooptado, essa ideia que a pergunta ética e política é mais premente do que nunca. E sim, a lobotomia, eu lembro quando eu aprendi em psicologia, que as pessoas acreditavam que aquilo era o melhor. A gente sabe que os conhecimentos são transformados, né? E a ciência vai mudando, e as nossas crenças, né? Não é porque eram maus que se fazia, claro, tem a ver com o desvalor do louco, mas o desvalor do louco era um lugar social, né? Então, por isso que eu trago a fala do Winnicott problematizando, para a gente pensar todos os vetores éticos e políticos ali implicados, né? E como a gente faz para que a economia dos likes não oblitere a nossa responsabilidade, que acho que é a palavra que a Marília fala, e para mim acho muito importante que a gente entenda a responsabilidade de comunicador e sempre se pergunte por que eu sigo comunicando. Embora também, Marília vai dizer, achei lindo o que você falou, é verdade, a equipe de comunicação do Winnicott importava, e não vamos desprezar a função
da mídia de comunicação. E aí que a gente pode entender, como vocês lembraram, que ele se sentiu, o Winnicott, convocado a esclarecer uma nova visão que ele acreditava sobre a lobotomia. Como tanto a Doutor quanto o Winnicott tinham um papel social, sim, e político, de dizer que a criança era um sujeito. Para a gente parece óbvio, embora está deixando de parecer, viu, gente? Eu não sei qual é a onda que a gente tem agora. O infantil está ficando um pouco obliterado e esmagado nessa cultura da performance que a gente tem, né? Criança sendo criança, ela é culpabilizada e tem que ser evitada. Mas era muito importante que eles fossem ao público dizer disso, que são as bases éticas do trabalho deles. Então, que a gente pense que se fala e se vai ao público em nome de uma crença de algo que, de fato, possa ser transformador, como é que alguém dizia? Acho que dizia, para o melhor viver de todos, né? Eu acho que isso tem que ser um incômodo constante nessas comunicações. E eu concordo, Lia, com essa ideia, né, de que tudo saber é o oposto da função do psicanalista, que é para sempre habitado pelo não saber, tendo o vetor do inconsciente da infância, né, esse livro novo, justamente, que eu vim da leitura dele, por isso que eu estou com ele pronto, esse último livro que vai ser traduzido pelo Bu, do Adam Phillips, ele termina no epílogo dando uma espécie de uma rasteira em nós, psicanalistas, dizendo como que vocês algo sabem sobre os fatos infantis, já que a amnésia é um dado. Ou seja, nós, psicanalistas, estamos sempre apoiados no vazio, no não saber, né? E na construção do A2. Então, sim, tem um risco muito grande de que a gente tudo saiba, por um lado, por outro, que a gente não se exima de uma função. Quando vai falar, é óbvio que você não está interpretando, né? Você vai falar porque você quer fazer uma construção ética e política que possibilite maior saúde mental para todos, né? Então, acho que é essa profunda responsabilidade ética que temos todos diante das tentações da contemporaneidade, algoritmos. É isso. Eu queria fazer um comentário também, aproveitando o que está todo mundo falando. Acho que uma questão muito contemporânea é que hoje não existe o outro. Quando a gente pensa, não, uma questão ética, política, essas pessoas, elas não pensam que existe um outro. Elas estão tão nelas e tão em ganhar likes, não existe o outro. Quando ela diz, não, mas para quem que a gente está falando? Eles não estão falando para um outro. Eles estão falando para eles e para ganhar os likes e a parte. Socialmente parece que não existe um outro. É muito sério. E por isso que é lindo que a gente esteja aqui presencial, né? E a gente lute contra as nossas próprias resistências e sair da tela. E eu acho que isso a gente ficou sabendo na pandemia, né? Sim, tem crianças que, depois da pandemia, já não conseguiam mais estar juntos. Sei lá, lembro da filha de uma querida, do filho de uma querida, que xingava a professora na tela. Muito bonzinho, tá? Ele é bom aluno. No presencial, ele é bom aluno. Mas, quando a professora estava na tela, ele ficava assim, fazendo um negócio. A mãe passou perto e falou, o que você está falando? Sua chata. A tua agressividade não faz marca no outro, né? Pela tela. Ele achou um jeito de... Porque estava chato pra caramba, isso todos nós sabemos, né? A educação na tela. Então, é uma agressividade que não fere, né? Esse outro que perde a sua consistência, né? E de respeito, inclusive, né? Acho que sim. É isso muito bem lembrado, Paty. Só mais uma... Desculpa, Lia. Não, só mais uma característica nessa pesquisa que eu fui de perfis de profissionais da psicanálise e adjacências. A maioria dos grandes perfis tem vendas, né? Então, vendas de cursos próprios, vendas de, enfim, produtos, livros... O que não é ruim, né? A gente pensa que hoje em dia um profissional não precisa estar vinculado a uma instituição necessariamente para ter a sua voz ouvida e tal. Por outro lado, é isso, você perde qualquer tipo de moderação que normalmente é o papel da instituição, né? Eu queria falar uma coisinha. Eu não sei se está pegando, acho que não. Tá? Está pegando? Só um pequeno detalhe, Lu, que eu discordo muito da questão de fazer essa diferença entre presencial e o online,
em relação a esse debate. A gente teve um evento recentemente, presencial, e a comemoração de como foi bom o evento é que lotou o estacionamento. Não é nada diferente do like na live. Então, assim, esse mecanismo que a gente está criticando aqui, e que tem a ver com a questão narcísica, que a Patrícia está falando, vai se entremeando nos ossos e sangue e nervos de todos, em todos os lugares, né? Eu acho que sim, a gente precisa combater isso, mas acho que o combate não vai se pôr pelo meio, mas vai se pôr pela posição de responsabilidade que vocês estão assinando e defendendo, etc. Vou brigar com isso sempre, viu, Lu? É que ali a Marília, ela teve todo um trabalho bastante bem desenvolvido sobre o que é atendimento em linha. Mas eu queria dizer, é óbvio, gente, que isso aqui não foi inaugurado com online, né? Tem esse texto que eu amo da Doutor, que ela reflete sobre o impacto da entrada da televisão na sala familiar. E ela já antevê que as pessoas vão estar guiadas por um discurso de ibope, como se dizia na época, e não um discurso de elaboração das próprias marcas pessoais, né? Não é evento exclusivo, né, da internet, digamos, isso tudo, né? Tem ali o do humano mesmo. É muito mais radicalizado, mas é um fenômeno, é mais radicalizado a questão do like, do acompanhamento ponto a ponto, de todos os views, a gente sabe, mas é algo que já era dado, mas que está muito mais radicalizado na economia das mídias sociais. Alguém gostaria de fazer mais algum comentário, falar mais alguma coisa? Temos uma mãe com uma bebezinha. Um lugar de fala, hein? Oi, boa tarde. Se ela não se irritar, eu termino. Vamos ver. Eu gostei muito do que eu ouvi aqui. E é um assunto que eu podia ficar 4 horas falando, não necessariamente pelo lado da psicanálise, mas pelo lado de ser uma mãe que, enfim, psicanalista também, né, e que está inserida nas redes sociais, com o Instagram fechado, que não tem nada disso de seguidores, né, então tudo tranquilo. Mas a Luciana agora acabou de falar da infância, né, que a gente está perdendo um pouco a infância, e eu acho, a forma como eu vejo é que eu acho que estamos com muito enfoque nas crianças, mas de uma forma capitalista, assim, né? Das crianças sendo usadas para, inclusive, gerar dinheiro, realmente gerar dinheiro. Recentemente tivemos um caso aí de uma youtuber falando que a bebê dela, com menos de 1 ano de idade, já tinha faturado R$1 milhão, né? Então, assim, que isso está mostrando, né? O que a gente estamos fazendo com as nossas crianças, né? Como está sendo dado esse olhar? E é muito bonito, quando a Luciana também falou, né, no começo, que o Winnicott não queria não queria atrapalhar o esquema mãe-bebê, né, não queria atrapalhar essa preocupação dele, que é muito importante, porque eu não sei se todo mundo aqui sabe, né, mas eu, por causa da maternidade, sei muito, a profusão de cursos que tem da maternidade para tudo, de parir, né? Você tem curso de parir até, enfim, como escolher a melhor escola para o seu filho, assim. O que, por um lado, pode até ser interessante, porque, não sei o que fazer, vou ler um curso, mas, por outro lado, como nos desempodera, né? Porque se eu tenho curso para tudo, então eu não sei fazer nada, né? Então, tudo eu tenho que aprender. Mães contratando consultoras de amamentação, até antes de saber se vai... Tá aqui? Tá. O que a amamentação é uma questão, mas pode não ser também, né? Então vamos tentar, vamos dar o tempo para ver se a gente precisa. Obviamente, isso aqui tem muito da opinião minha, né, do que eu acho, mas eu acho que tem toda essa questão capitalista da gente, até nós psicanalistas, da gente ter que se divulgar nas redes sociais muitas vezes para captar paciente. Então tudo é muito, tá uma fase bem difícil. Eu acho que na época do Winnicott com certeza era mais fácil, né?
E, enfim, é só isso que eu queria falar, de como é difícil não cair nessa cilada, né? Como as crianças estão vistas agora como uma forma, e também de competição, né? A gente tem grupos de mães, que é uma força da natureza, que são força da natureza, que pode destruir ou construir, né? Uma chupeta pode causar uma revolução, dar ou não chupeta para um filho pode ser uma questão, mas ao mesmo tempo muito acolhedor, né? E uma coisa que eu me questiono muito, inclusive na minha casa, porque quantos grupos de pais também existem, né? Grupos de mães tem muitos por aí, mães trocando, e são muito bons muitas vezes, mas grupos de pais você não tem pais reunidos conversando sobre a infância. Enfim, então só algumas coisas que eu fiquei pensando enquanto ouvia vocês. Obrigada. Nessa pesquisa, eu descobri perfis que... que são anti-chupeta, por exemplo. Então, pessoas que se dedicam a criar conteúdos diários para militar contra a chupeta, por exemplo. Obviamente, eu não estou falando de ninguém que é psicanalista, né? Mas é isso. Tem mesmo uma visão, você falou, muito enfoque capitalista na infância, da performance, do empreendedorismo, e aí você foi lembrando as diferentes especialidades, né? Tem um certo perfeccionismo atomista, porque hoje em dia a gente é bom de descrever uma das vírgulas do desenvolvimento. Eu lembro quando no meu consultório, o primeiro paciente que me disse assim, eu tenho um médico do crescimento. Daí eu achei esquisito. Hã? Todo mundo hoje você tem o médico do sono, o médico da alimentação, o médico do crescimento virou agora uma norma numa certa classe social em São Paulo. Então, cada um dos passos, né, sendo patrulhado para acontecer no ponto ótimo e perfeito, né? Então, vamos encerrar, agradecer a presença de todos e em maio, fim de maio, teremos outro Interlocuções. Aí a gente vai divulgando. Obrigada, viu? Obrigada a Marília e a Lu. Obrigada.